Fala pessoal, bom dia. Confirmem para mim se o áudio tá ok aí para vocês. Áudio tá chegando ok para vocês? Por gentileza, confirmem para mim. Tá bom, tá ok, graças a Deus. Pessoal, como vocês sabem, a gente está aqui em Santa Catarina desde antes de ontem, eu e Keila, para dar apoio a algumas vítimas de abuso sexual cometidas por um pastor aqui na cidade de Penha, ao lado de Navegantes e Itajaí também. Ontem almoçamos e sentamos com as vítimas, familiares, né, pais e mães, e hoje a gente vai fazer um protesto pacífico na porta dessa igreja. O pastor já se evadiu da cidade, ele e o núcleo familiar, aparentemente, né? Porque assim como muitas igrejas no Brasil, a liderança se porta como a igreja fosse propriedade familiar do pastor. E vim aqui para dar notícias a vocês, esclarecer alguns pontos e o porquê da necessidade desse protesto pacífico, né? Que ele seja o primeiro entre muitos, a fim de empurrar a liderança evangélica para frente, né? Para um entendimento muito mais amplo sobre essa questão dos abusos e dos crimes sexuais. Inclusive, uma das faixas hoje no protesto pacífico é: nem todo pecado é um crime, mas o crime sexual ele não pode ser tratado apenas como pecado, principalmente quando envolve menor de idade. Existe um cinismo pastoral por trás disso, mas também existe gente boa que não sabe como proceder. Por exemplo, toda a nossa equipe do projeto, em outubro, provavelmente, a gente lança um livro para ajudar, sabe, as verdadeiras igrejas e pastores, como proceder, o que a lei diz, o que é um crime sexual, como as igrejas devem se portar, e por aí vai, tá bom? Me lembrem no final de voltar à questão Mevan e Igreja Batista Lagoinha, porque elas possuem conexão com o contexto aqui, tá bom? Então, o que acontece? 4 denúncias foram feitas por estupro de vulnerável, ou seja, todas as vítimas eram menor de idade, é avassalador, né? Uma das mães mandou a foto da época dos abusos, a idade dos nossos filhos, sabe? As crianças, as meninas, meu Deus, eu olho e às vezes os pastores dizem que não me entendem, mas eu falo bem assim: será que vocês não conseguem raciocinar como pais? Se fala tanto, né, que um pastor é um pai, e eu não consigo ver nos pastores a indignação paterna, sabe? Eu não posso mostrar para vocês a foto, seria falta de ética, expor mais uma vez essas meninas, né, a dor pública, mas muitas enfrentaram já depressão, estão em terapia, né, alguns em psicólogos, outras em psiquiatras. A dor de alguma das mães, né, das vezes a filha não conseguir dormir a noite inteira de sono, sabe? Flertar com suicídio, por aí vai. Eu não consigo entender o raciocínio pastoral que consegue relativizar uma situação como essa. Pecado, um erro do pastor é ele não pagar o boleto do cartão de crédito. Um pecado do pastor é ele adulterar. Mas, gente, um abuso sexual não é meramente um pecado. É um pecado, mas é um crime. E ele tem que ser reportado às autoridades. Então, existem 13 vítimas, por isso que eu pontuar a questão do Mevan no final é importante. Existem 13 vítimas de pleno conhecimento das partes envolvidas. Mas é igual a psicóloga norte-americana Anna C. Salter fala: onde há uma vítima, existem 10 encobertas. Onde existem 10,
existem 100, onde existe 100, existem 1000, sabe? E a irresponsabilidade pastoral faz com que vítimas sejam esmagadas e silenciadas involuntariamente. Então, 4 denúncias apenas foram feitas, ou seja, 9 vítimas caladas, amedrontadas, silenciadas, compradas, né? Porque muitas foram levadas até para a Estância Paraíso, da pastora Ezenete. Por isso, eu vou começar pelo link com a Lagoinha. A pastora Ezenete foi uma das primeiras a ajudar essas vítimas aqui alguns anos atrás, porque isso já é um histórico do pastor Nivaldo Gomes, é o antigo pastor presidente. Ele é um indiciado, né? Não é acusado nem condenado, indiciado de indícios. Os boletins de ocorrência foram lavrados, ele é indiciado e investigado por esses crimes. É um pastor já acima de 60 anos. E quando ele foi afastado, ele passa a igreja para a filha, que se chama pastora Daniela, e para o genro, que se chama pastor Douglas, que caminha junto com o Mevan. Daqui a pouco eu chego no Mevan, ok? E o presidente atual, que assumiu, é o pastor Aldomir, que parece ser um homem bom. Seus pecados são apenas de omissão, porque, segundo as vítimas, ele tinha conhecimento desde 2014, mas também ele é uma vítima da manipulação dessa família pastoral, né? Família presidente da igreja. E provavelmente eu converse com ele hoje no protesto para ver se de fato é um homem bom e foi apenas iludido, assim como as outras partes foram iludidas pelo suposto abusador, né? Suposto é porque a gente não pode impor crime se ele ainda está em investigação, né? Mas olha só, o simples fato de reuniões serem marcadas com as vítimas no passado, reuniões foram marcadas para dar presentes para vítimas, para pedir desculpa a elas. Parte delas foram levadas para a Estância Paraíso, que é um projeto de recuperação espiritual da pastora Ezenete. A mulher de Deus deu apoio a essas vítimas aqui. E foram pagos pela igreja, pelos pastores. O simples fato dos pastores levarem algumas vítimas para a Estância Paraíso já aponta a culpa, a responsabilidade desse pastor, né? E a pastora Ezenete é mulher e ela enviou um casal de pastores que hoje são pastores aqui da Lagoinha, porque na hora de querer a ajuda da pastora, essa família recebeu a ajuda, mas na hora da pastora confrontar e trazer à luz as questões, a família pastoral recusou e entrou em colisão ali com a pastora Ezenete, que ela também não negociaria. Creio, né, que o apoio à denúncia deveria ser feito na época, mas não vou discutir isso por inúmeros outros fatores. Mas porque a mulher, os homens se crescem na hora, né? E cresceram para cima da pastora Ezenete, os filhos dos pastores foram para cima da pastora Ezenete. E o pastor enviado por ela para cuidar dessa igreja ferida, de alguma maneira foi retirado, né? E expulso por essa família do pastor supostamente abusador. E com a bênção do pastor Márcio, esse pastor saiu e abriu uma Batista Lagoinha e hoje tem cuidado de pessoas aqui no contexto, pessoas feridas por esse pastor supostamente abusador, ok? E indo já para o link com o Mevan, que assim, eu não quero me desgastar de novo com o Mevan, mas assim, eles não mudam o padrão, eles atrapalham, cara, eu não sei porquê, eles atrapalham a maneira deles fazerem as coisas, atrapalham, bicho, as vítimas, esmagam as vítimas. Então, olha o cenário. Esse pastor Douglas, que é o genro do pastor supostamente abusador, que é o pastor Nivaldo, o antigo pastor presidente dessa igreja, estava em negociação com o Mevan, para o Mevan assumir toda a estrutura, porque o prédio é próprio, é uma igreja muito bonita, uma estrutura própria construída,
e eles estavam em negociação com o Mevan, para o Mevan assumir a estrutura dessa igreja, assim como foi feito com a pastora Zenete. Se manda um pastor e esse pastor assume a estrutura, o rebanho, mas olha o cinismo do pessoal. O pastor, supostamente abusador, ele tem que ser jubilado, e quem assumir a igreja tem que pagar uma aposentadoria vitalícia para ele. Inclusive, nessa saída agora da família, a família passou a igreja para o pastor Aldoni, que é o pastor presidente atual. A malandragem é tão grande dessa família que na ata, nas entrelinhas da ata, se colocou o jubilado do pastor e que o pastor tinha que receber a aposentadoria. Por exemplo, com a nossa pressão, apoiando as vítimas, foi que o pastor Aldoni tomou ciência dessa entrelinha da ata e arrumou um advogado para ir lá e derrubar essa entrelinha, porque senão ele seria obrigado juridicamente. Por quê? Porque a igreja não é do Senhor Jesus na cabeça de gente assim. A igreja é da família pastoral. Meu pai sofreu para construir isso aqui é patrimônio familiar. Não, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus, sabe? E se um pastor está indiciado por crime sexual, aí que, gente, é um absurdo, sabe? É um absurdo. E o Mevan estava nessa de assumir a igreja. Eu acho que pela nossa aproximação do caso, o Mevan se retirou e não assumiu. Uma das mães das abusadas foi até o Mevan, foi até o Luiz Hermínio, questionou por que o pastor estava perto dessa situação. Porque, vamos lá, por que eu me chateio? E me chateio com o Mevan desde sempre. Porque assim, o meu medo é que o Mevan seja o que o Neil foi. Então, olha só, o primeiro crime que o nosso projeto apoiou, nosso projeto Nossas Histórias Curam, foi contra o Davi Passamani, pastor Davi Passamani de Goiânia. Foi apoiado pelo Neil, foi apoiado pelo Wesley Ross, foi apoiado pelo Luiz Hermínio, foi apoiado por todos os famosos que foram lá e comentaram na live dele de arrependimento. E esses pastores não entendem que uma vítima está em perpétuo sofrimento psicológico. E quando essa vítima vê um possível apoio, se você der um bom dia para o abusador de alguém, aquilo esmaga o psicológico e o emocional da vítima. A gente precisa entender isso. Então, quando esses pastores foram dar apoio ao Davi Passamani, não é simplesmente a compaixão que eles precisam ter de um pastor caído e arrependido. É que no momento de investigação ou de denúncia, aquilo é um massacre no psicológico da vítima. É como se ela passasse de novo por um sofrimento, sabe? E olha só, eu quero que o Mevan não esteja no mesmo procedimento que o Neil da vida. Porque o Neil foi dar apoio ao Davi Passamani, foi lá na igreja do Davi Passamani, pregou apaziguando ou inocentando o Davi Passamani, me confrontou, me chamou de menino publicamente, me processou, o juiz arquivou o processo que ele colocou contra mim e tá aí agora, na cara do gol, né? As imoralidades do Neil, filho fora do casamento e no ministério, com a cara lavada, sabe? Então assim, pode ser amor. Aqui eu não quero fazer juízo de valor de ninguém. Pode ser amor. Esses caras terem amor por um pastor mais do que eu, né? Talvez não seja. Por quê? O que eu descobri por causa dos projetos? Que quando um pastor, ele relativiza para ele relativiza para todos. Um pastor que foi imoral e não cobrou ele mesmo, ele acha no subconsciente dele que ele não tem moral de questionar mais ninguém, mais nada, né? Então tem um crime sexual dentro da igreja dele. Ele não vai confrontar aquele crime porque ele amenizou para ele mesmo. Então quando o Neil vai perdoar o Davi Passamani, ele não está perdoando o Davi Passamani, ele está perdoando ele mesmo. Lá no passado que ele não se cobrou, entende? Então eu desejo que o Mevan não esteja nesse protocolo porque está amenizando a si mesmos, sabe? Porque olha só, o Mevan não agiu de maneira correta com o caso do Fábio Souza, não agiu de maneira correta com o pastor do Mevan de Sapiranga,
não agiu de maneira correta com o pastor Mevan Goiânia, não o pastor Mevan do rap, né? Tem dois em Goiânia, um do rap e o outro que está na lista negra de massagistas, que vai para massagem terapêutica e ataca os massagistas. Aí, cara, eu não consigo entender o raciocínio do pessoal do Mevan, porque olha só, tem amor. O pastor Douglas, que é o genro do pastor supostamente abusador, Nivaldo, né? A gente já mapeou, ele está na intimidade dos pastores do Mevan, todos eles, inclusive do Luiz Hermínio, já cozinhou para eles, tiveram férias juntos. Então, os pastores do Mevan têm plena consciência do que estava acontecendo nessa igreja aqui em Penha, plena consciência. Aí o Luiz fala para a mãe, uma das mães de meninas abusadas, e diz: nossa igreja está aberta, eles pediram ajuda. Então assim, ó, tem amor para cuidar do pastor supostamente abusador, tem amor para cuidar da família do pastor supostamente abusador, tem amor para comprar ou arrendar a igreja do pastor supostamente abusador. Cara, mas não tem amor para as vítimas, cara. Não tem amor para as vítimas. Não tem amor, sabe? Para sentar primeiro do lado mais frágil. O evangelho sempre priorizou a parte ferida. Eu não consigo, sério mesmo, eu me esforço, mas eu não consigo entender. Eu não consigo, sabe? A pergunta que eu faço aos pastores é: se fosse, todos somos pais, né? Se fosse o nosso filho, a nossa filha, violentada por um pastor, qual seria o nosso procedimento? Aí sim eu diria que é amor. Aí sim eu diria que é amor pelo pastor. Se você acolhesse o pastor que abusou seus filhos, aí eu diria: é amor. É amor. Meu Deus, é amor. Sabe? Mas o que você faria se fosse seu filho? Sua filha? Cara, como que você vai assumir uma igreja fundamentada em sangue inocente? Como? Se ligassem para mim para eu assumir uma igreja que o pastor adulterou, talvez nem nesse cenário eu pegaria. Imagina eu assumir uma igreja onde um pastor está indiciado, investigado por crime sexual contra crianças. Eu não consigo alcançar o raciocínio dos pastores, eu não consigo. Eu me esforço, mas eu não consigo entender. Não consigo entender. Não consigo entender, cara. Eu não consigo. De verdade. Pastor Anderson, por que o protesto pacífico? Porque sem pressão pública, a coisa que os pastores mais amam é a reputação. A pressão pública gera movimentação na polícia, no Ministério Público, e fazem os pastores se movimentarem de alguma maneira, ok? Igual, por exemplo, sem a nossa pressão, o pastor Aldoni, que é o pastor atual que assumiu, ele teria aceitado pagar a aposentadoria para o pastor investigado. Então nós precisamos fazer pressão, porque as igrejas não são propriedade privada. As igrejas não são propriedade familiar. A igreja é a igreja do Senhor Jesus, sabe? E ontem as vítimas querendo agradecer a gente na mesa, e eu disse: não me devem gratidão, eu estou aqui como minha obrigação. Eu sou pastor da igreja de Jesus. Seja um problema em Brasília, seja um problema em Santa Catarina, o problema é meu. Eu sou pastor da igreja do Senhor Jesus. E a gente vai estar lá hoje à tarde, de fato, de maneira pacífica, não queremos conflito com ninguém. Se o pastor Aldoni, que é o pastor atual, estiver lá, nós vamos entrar, tomar um café, orar juntos, se arrepender,
falar para ele que ele, assim, ó, ele deve continuar a obra, mas no mínimo ele deve marcar um culto público de arrependimento como corpo de Cristo. Ele tem que mudar o nome dessa igreja. Ele não pode continuar esse legado de sangue, sabe? Ele não pode. Ele tem que restituir todas as vítimas, pagar os psicólogos, os terapeutas, de alguma maneira. Porque se não for assim, nós vamos continuar dando apoio às vítimas, estamos levantando advogados, e se não for feito de uma maneira justa, íntegra e bíblica, nós iremos também processar civilmente essa igreja, porque a estrutura é própria, a fim de que o Estado venda essa igreja, venda esse prédio, igreja não, prédio, a fim de ressarcir as vítimas, devolver a elas um pouco de dignidade, sabe? Porque o dinheiro que a mãe ou o pai deveria estar fazendo outra coisa, eles estão pagando terapia. Porque é isso, gente, olha, não existe arrependimento onde não existe ressarcimento. Os pastores fazem o que fazem e dizem, e o arrependimento? Gente, o ladrão da cruz é a prova de que o perdão de Deus não anula a responsabilidade civil. O rapaz da cruz era um criminoso. Jesus o perdoou e ele entrou na vida eterna. A dívida espiritual está paga, mas a dívida civil não. O que é dívida com Deus, Jesus pagou no nosso lugar. O que é dívida com os homens, com a lei, a gente paga também. Então, não confundam as coisas. As pessoas falam, e o perdão? Sim, perdão com Deus. Mas o crime, ele não é pecado. Ele é um crime. Ele é um crime e ele tem que ser reportado às autoridades competentes. E, infelizmente, a gente volta à raiz do problema. A grande raiz do problema é uma crise de masculinidade. Os pastores fizeram bem o dever de casa. Eles, antes de fazerem o que estão fazendo, eles infantilizaram os homens da igreja. Infantilizaram com falsas doutrinas, com paternidade espiritual, cobertura espiritual, e os homens são reféns dos pastores, não conseguem agir. Não conseguem agir como homens, como pais, não conseguem proteger quem eles deveriam estar protegendo. E, infelizmente, a gente chega a esse cenário doloroso, vergonhoso, da Igreja do Senhor Jesus, onde a gente tem que estar evangelizando evangélicos. E é doloroso, sabe? Doloroso. E é justamente essa aproximação do Mevan que esmaga as 9 vítimas. Porque olha só, vamos lá. Se existe uma vítima de um pastor e esse pastor tem grandes amigos, a vítima entende, eu não posso fazer a denúncia. Olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho do meu abusador, olha o tamanho dessa situação, ele tem amigos poderosos. Então assim, Mevan, aqui eu faço um apelo público, não quero perpetuar guerrilha com vocês, sabe? O que já foi, já foi. Onde vocês foram omissos, vocês foram omissos. Mas eu faço um apelo público, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que esse café de pastores de vocês não esteja funcionando como a criação de uma sociedade oculta de canalhas. Por favor, se vocês querem amenizar os erros dos pastores, ok. Mas quando envolver crime, saiam de perto, por favor. Por favor, onde houver abuso sexual, se afastem. Vocês estão massacrando involuntariamente vítimas. Porque olha só, tem 13 vítimas, 4 denunciaram. Aí tem mais 9 que podiam denunciar. Aí vem a notícia que o Mevan está negociando a possibilidade de assumir a igreja. Você massacra a vítima. Você massacra a vítima. Você afunda ela.
você destrói ela emocionalmente, você destrói ela psicologicamente. E a gente não consegue dar andamento. A gente não consegue dar o apoio devido às vítimas. Sabe? E a gente fica num arrependimento roteirizado, um arrependimento infantil, sabe? 13 vítimas, e a maioria delas crianças na época. É difícil, pra mim é difícil, sabe? Eu acho que eu já chorei o que eu tinha que chorar. Sou um cara desidratado, tô mais magro, tá percebendo? Que é surreal. É surreal por quê? Porque nessa posição, os pastores convencem a igreja de gerar uma culpa contra os abusados e um pecado maior contra os abusados e contra mim, maior que o próprio pastor que cometeu um erro, ou um pecado, ou um crime. Então, quem se levantar para enfrentar, para questionar, a culpa é maior contra nós do que contra eles. É surreal, surreal. É triste para mim, assim, às vezes encontrar gente mais séria fora da igreja, homens mais sérios fora da igreja do que dentro dela. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Muitos pastores e muitos homens se levantando, sabe? Para não compactuar mais com essas questões. E, de fato, uma nova história tem sendo escrita no nosso país. E, no futuro, questões como essas vão ser menos dolorosas, sabe? Porque a gente vai ter um protocolo melhor para usar. Com isso, eu não digo que pastores que adulteraram ou que cometeram crime não são passíveis de perdão. Eu só estou dizendo que eles não são a prioridade. Eles não são a prioridade. A prioridade são as vítimas. A prioridade não é uma igreja discutir quem vai assumir sua estrutura, gente. É surreal, eu não consigo entender. O Mevão é uma igreja, sabe, tão ungida, tão discursivamente amorosa. Eu não consigo entender como, velho, não é um pastor só, são vários pastores, é um presbitério. Como vocês conseguem discutir, assumir uma igreja, cara, sem encontrar olho no olho as possíveis vítimas do pastor, da igreja que vocês vão assumir? É surreal. É surreal pra mim, cara. É surreal. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável, cara. Vidas são a prioridade. Não era pra vocês falarem assim, olha, o nosso ministério assumiu uma igreja boa, com estrutura própria, empenha. Era para vocês terem alegria dizendo, olha, nós defendemos 13 vítimas de um pastor, empenha. Essa é a alegria, cara. A alegria não é vocês entenderem que estrutura é igreja. A alegria é vocês entenderem que pessoas são igreja. Como que vocês vão assumir uma estrutura esmagando 13 pessoas e a família desse povo? Como, cara? Como? Como é possível, cara, um absurdo desse? Ninguém tá pensando como pai nessa situação? E olha o que é interessante. Eles são corajosos contra uma mulher. Citei a pastora Zenete no início. Para enfrentar vítimas e enfrentar mulheres, eles são corajosos. Por isso que eu estou falando que a gente está diante de uma crise de masculinidade. Cadê os homens?
Porque homens parece que o pessoal não tem coragem de enfrentar. Se os maridos estivessem posicionados, os pais estiverem posicionados, os homens evangélicos estiverem posicionados, os obreiros estivessem posicionados, parte dos pastores estivessem posicionados. Veja se uma situação como essa estaria ocorrendo. Veja se uma situação como essa seria comum dentro da igreja do Senhor. Eu tirei 5 mil, cara, dos meus filhos para poder estar aqui, sabe? Passagem, aluguel de carro, alimentação, hospedagem. Eles acham que eles dizem, né? Que é por causa de projeto político, eles dizem que é pra me vangloriar. Que vanglória há nisso? Que glamour há nisso? 4 filhos, todos precisando de mim, alguns com necessidade especial. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui porque a Bíblia assim me ordena. Eu tô aqui porque Jó me ensina, né? Eu postei no banner do protesto pacífico. Eu tô aqui porque Jó, no capítulo 31, me ensina, dizendo: olha, eu me interessei pela causa daqueles que eu não conhecia. Eu fui os olhos dos cegos, os pés dos aleijados. Eu quebrei os dentes dos ímpios e arranquei de suas presas suas vítimas. Eu tô aqui porque eu sou um pastor. Só por isso. Eu tô aqui porque eu sou um pastor. E eu não posso ver uma situação como essa, fingir que não vi e achar que estará tudo bem entre mim e Jesus quando eu subir para a eternidade. Se eu subir para a eternidade. Então eu não consigo entender a mente pastoral nesse protocolo. A única maneira de eu entender é a tese que eu desenvolvi, que o grande problema, por incrível que pareça, não são os crimes sexuais. O grande problema é a imoralidade pastoral. Pastores imorais geraram um protocolo de silenciamento. Então, homens abusadores dentro da igreja ou pastores abusadores dentro da igreja relativizam o adultério. Pastores adúlteros, homens evangélicos adúlteros amenizam a violência doméstica. Pastores que praticam violência doméstica ou homens evangélicos que praticam a violência doméstica amenizam homens pornográficos. E a gente cria a sociedade do silêncio, o protocolo da sociedade secreta dos canalhas. Ninguém cobra ninguém. Aí o padrão já não é mais ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. O padrão já não é mais ser de santos como eu sou santo. Aí o padrão se torna, somos humanos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis. E por aí vai. Mas o padrão não está embaixo. O padrão está aqui, ó. Se você quer ser criminoso, você não deve ser um policial. É antivocacional. E se você quer ser um vilão, você não se torna pastor. Simples assim. Se você tem problemas sexuais, pastorado não é divã. O ministério não existe para recuperar ninguém. O ministério é o lugar de pessoas recuperadas, minimamente recuperadas. O ministério não é lugar de você perpetuar problemas. O ministério não é uma tentativa. O ministério não é uma chance. O ministério é lugar de gente morta. O ministério é lugar de gente que vai morrer dizendo que se cumpra em mim o que resta das aflições de Cristo pelo seu povo, que o apóstolo Paulo disse. Então, fique fora. Sabe? Se você é ninfomaníaco, se você é um abusador, se você é um adúltero obstinado, cara, e sabe que não vai dar conta, não entre. Não entre. Porque o padrão na graça de Deus é outro. Vocês querem usar o Antigo Testamento como estímulo para justificar a vida de vocês aqui, mas vocês não podem usar nenhum exemplo da nova aliança de apóstolos que viveram em moralidade. E mesmo usando o Antigo Testamento, se vão usar o rei Davi,
tem que ter toda a fibra que ele teve para lidar com as consequências dos seus atos, porque no texto do perdão de Deus está o texto da sentença de Deus lá também. A espada nunca mais vai sair da tua casa, está no texto. Olha, porque você deu motivo ao ímpio blasfemar, a criança morrerá. Então, Davi pecou como homem, se arrependeu como homem e arcou com as suas consequências. Então, que de fato o protesto pacífico seja pacífico e ele seja um marco encorajador a vítimas nessa nação, a homens. Se posicionem, meus amigos. Elas são suas irmãs. Qualquer mulher evangélica nesse país e no mundo são suas irmãs. E você deve defendê-las. Você é um irmão mais velho. E você deve pagar o boleto. Você acha que eu estou lamentando ter gasto 5 mil reais para estar aqui? Não. Não. Porque eu amo meus irmãos na mesma qualidade que eu amo os meus filhos. Tem contas atrasadas lá em casa. E para mim não é uma dor tirar 5 mil do dinheiro que eu não tenho para vir cuidar dos meus irmãos. Responsabilidade minha. Sabe por quê? Porque o meu pai, Deus, ele está invisível aos nossos olhos ainda. A parte visível do meu pai sou eu. A parte visível do meu pai é você. Então alguém está orando e o nosso pai não vai responder porque o nosso pai está em espírito. Então, para o nosso pai responder uma oração, nosso pai tem que usar alguém. Você entende isso? Você entende a gravidade disso? Alguém está orando, o nosso pai quer responder a oração, mas a parte visível do nosso pai somos nós. Eu e você. Somos a parte visível do nosso pai. Pastor Anderson, o que você está se metendo, cara, em Santa Catarina? Todas as cartas do Novo Testamento foram escritas por uma cidade, não foram escritas por uma placa denominacional. Romanos. O apóstolo escreveu para que toda célula, toda igreja que existisse em Roma recebesse a carta. Então, as cartas dos apóstolos não foram escritas para a Igreja Assembleia de Deus, ou a Igreja Mundial, ou a Igreja Vivo por Ti, ou a Igreja Bola de Neve. A carta foi escrita para uma cidade, ou seja, todo um país é a Igreja do Senhor. Toda cidade é a Igreja do Senhor. Nós somos a Igreja do Senhor. E nós, homens evangélicos, somos os irmãos mais velhos. Não seja um criador de problemas. Levante-se para resolvê-los. Cobre os pastores. Cobre. Por isso que eu falo, o medo dos pastores não é esse projeto contra os abusos. O medo dos pastores é uma maçonaria. Guarda isso. Sabe por quê? Porque se vocês vêm a uma maçonaria e se tornam homens, vocês voltam para a igreja fazendo perguntas. Por exemplo, a primeira ordem que a gente dá a um frequentador do maçonaria é pedir uma cópia do estatuto da igreja, para ver se o pastor é pastor vitalício. Por quê? Se o seu pastor, no estatuto da sua igreja, ele é vitalício, já há um grande índice dele não ser um bom homem. Porque quando ele cometer esse tipo de erro, a igreja é dele, o patrimônio da igreja é dele, sabe? Juridicamente, ele faz manobras para que ele seja o beneficiado por toda estrutura material e financeira da igreja. E os pastores odeiam a masculinidade, porque não são mulheres que vão comprar essa briga, porque eles silenciam as mulheres. Silenciaram a pastora Zenete, mas homens eles não conseguem silenciar. Eu tô fraco, gente, sem energia. Isso é uma batalha espiritual antes de tudo. Tô com minha energia drenada aqui. Vou almoçar, encontrar novamente as vítimas antes do almoço e partir para esse protesto pacífico, tá?
Orem para que de fato seja pacífico, e nós queremos conversar com o pastor presidente atual, pedir para ele não ter nenhum vínculo com essa família do pastor supostamente abusador, não pagar nada, retirá-los do estatuto, retirá-los da ata e mudar o nome dessa igreja, pedir perdão às vítimas uma por uma e fazer um culto de arrependimento congregacional para poder dar prosseguimento. Ore por nós, ore por mim, pela Keila, e com fé em Deus, mais tarde voltamos para casa e para os nossos filhos. Deus abençoe.